Bom dia a todos. Eu estou aqui para falar dessa operação que aconteceu hoje. Como eu falei para a imprensa quinta-feira passada, nós não vamos tolerar esse tipo de crime bárbaro que aconteceu no Nordeste de Amaralina, onde dois seguranças, não sei, ao invés de chamar a polícia para resolver o problema, que é o comportamento correto, adequado, a polícia tem nada para isso, ela sabe fazer as coisas na medida certa. Não, eles chamaram os traficantes. Quer dizer, eles chamaram o poder paralelo. É porque existe essa mentalidade, bandido bom é bandido morto. E os rapazes nem bandidos eram. Então eles se acham no direito de julgar e executar numa rapidez incrível. É uma mentalidade horrível que se instalou no país. Isso é resultado dessa propaganda que a população tem que andar armada. A gente está vendo aí a desgraceira que vai ser se a população brasileira andar armada. Entendeu? Nós vamos perder o controle da situação e nós não vamos admitir aqui na Bahia que o poder paralelo, que os marginais mandem no Estado. Quem controla a segurança pública é a polícia, porque a polícia é órgão do Estado. E a polícia, fique certa toda a sociedade. A polícia baiana, ela não é violenta, ela não vai matar ninguém, ela não, porque ela não pode matar, não deve, é uma questão de princípio, não só é porque é proibido, porque está no Código Penal, que matar é crime. A polícia não vai matar, e porque também isso é filosofia nossa, a gente tem que preservar vidas. Acontecem mortes quando há confronto entre policiais e bandidos, acontecem, vão continuar acontecendo, infelizmente poderá acontecer, porque se o bandido reage com arma frente a um policial, aí ele está numa situação de legítima defesa, seja para defender a vida dele, seja para defender a vida de terceiro, que esteja na linha de frente. Aí você justifica, você tem uma excludente de ilicitude quando você admite que a pessoa em legítima defesa mate outra. É só nessa circunstância que a polícia pode matar, e nenhuma mais, entendeu? Então, quem pensar que vai encontrar moleza com esse tipo de mentalidade está enganado. E o resultado os senhores estão vendo aí. Nós preparamos uma investigação com toda a cautela e o resultado apareceu hoje. Ainda falta muita coisa, nós vamos avançando. Eu só queria que a imprensa entendesse que o tempo da imprensa, a imprensa às vezes quer a coisa rápida e é natural que queira, mas não é ao mesmo tempo da investigação. Em lugar nenhum do mundo você comete um crime e ele está desvendado, esclarecido na mesma hora, salvo quando há uma prisão em flagrante. Tirando o flagrante, é impossível. Então você tem que ter um tempo, porque o bandido foge, você tem que investigar ele, você tem que quebrar sigilo dele, bancário, fiscal, tem que quebrar sigilo de dados, precisa de autorização judicial. Então, às vezes, a polícia fica calada, não dá resposta, não esclarece nada, porque não pode esclarecer. Se esclarecer, se passar informações, é preciso que a sociedade entenda isso. Se passar informações, a polícia está fragilizando as investigações, porque os bandidos vão ficar sabendo o que é que a gente está fazendo. Então, a gente tem que trabalhar em silêncio. Quando a gente está trabalhando em silêncio, não é que não estejamos fazendo nada. Estamos fazendo sim. Vocês acreditem na gente. Nós estamos fazendo e está aí o resultado. O resultado foi esse. Provamos para a sociedade inteira que isso não vai ficar impune. Eu gostaria agora de passar a palavra à doutora Heloísa, que é a delegada-geral, para ela explicar como é que foi a operação e depois para a delegada que comandou as operações, quem tem mais detalhes. Claro que elas não vão falar de coisas que a gente ainda está entabulando, que a gente está preparando, que a gente não pode divulgar para não atrapalhar, como estou dizendo aos senhores, o resultado das nossas investigações. O importante é que esse resultado seja positivo. E ele começou bem. Ele começou bem. Os resultados estão aí e a presença do Estado está se mostrando eficiente. Então, eu vou passar para a doutora Luísa para ela conversar com os senhores sobre isso. Bom dia a todos e a todas.
Então, hoje a gente tem apresentado aqui o que nós estamos chamando da primeira fase dessa operação, que é a Operação Retomada. Desde que o crime aconteceu, a Polícia Civil vem trabalhando diuturnamente nas investigações, né? Esse crime ele chocou pelo grau pela forma como foi feito, pelo grau de perversidade que foi utilizado com relação às vítimas. Então, nós estávamos desenvolvendo as nossas investigações, mas como os senhores sabem, o trabalho da Polícia Judiciária é um trabalho minudente. Nós precisamos não só ouvir todas as pessoas envolvidas, bem como arregimentar elementos probatórios que sejam de modo firme, que consolidem as afirmações ali estabelecidas, para que, de posse disso, nós possamos solicitar ao Judiciário a decretação das medidas cautelares. E assim foi feito. Dentro de um excelente trabalho que foi capitaneado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, tendo à frente a sua diretora, a doutora Andrea, e à frente da presidência do inquérito, a delegada Núncia Zaira, foram ouvidas a todas as pessoas envolvidas, foi representado ao Judiciário pela decretação dessas medidas cautelares, tanto de prisão quanto de busca, e na data de hoje, realizamos essa operação, que contou com a participação de diversos departamentos da Polícia Civil, com a nossa co-irmã Polícia Militar, com a presença do DPT para regimentar elemento probatório também no atacarejo, e obtivemos o êxito aí na prisão de 7 indivíduos. Como o secretário falou, essa ainda é uma primeira fase desta apuração. Nós vamos intensificar as investigações com a oitiva de todos os envolvidos, levantando os elementos probatórios dos elementos apreendidos, para que a gente possa consolidar de que modo aconteceu e qual a responsabilidade de cada indivíduo nesse processo. É importante estarmos atentos também à participação do próprio estabelecimento comercial, através da sua segurança, as implicações nas atitudes que eles tomaram ao escolherem, elegerem, procurar acionar indivíduos envolvidos com atividades criminosas e não a polícia, que é adequada, que é a força do Estado adequada para solucionar tais conflitos. Então, nós entendemos que é muito latente a responsabilidade aí da empresa nesse contexto, e a Polícia Judiciária irá desenvolver as suas apurações até o fim, buscando esclarecer a participação e a responsabilidade de cada um desses indivíduos. Nós continuamos prestando nosso serviço em prol da sociedade baiana e, em momento algum, nós, órgãos de segurança pública, iremos permitir que um pseudo-poder, que alguém se arvore para fazer a atividade que cabe à Polícia Civil, à Polícia Militar e aos órgãos de defesa social. Vou passar agora para a doutora Andrea Ribeiro, que é diretora do DHPP, que vai falar com mais detalhes aos senhores como aconteceu a operação de hoje. Obrigada, doutora. Obrigada a todos. Um bom dia, antes de mais nada. A gente vem aqui falar um pouco dessa operação. Eu acho que desde o início é importante destacar que desde o momento em que o Departamento de Homicídios tomou conhecimento do fato da ocorrência delituosa, as nossas equipes encarregadas de fazer o local de crime, desde esse primeiro momento, nós já começamos a diligenciar. Várias diligências se seguiram já na primeira semana do fato. E já nessa primeira semana do fato, nós já tínhamos delineado aí um indicativo de autoria, né, e a possível motivação para o crime. É lógico, como o doutor Ricardo falou aqui, é lógico que não basta ter informação. A Polícia Civil da Bahia ela precisa provar aquilo que chega aos autos, aquelas informações que nos chegam. E através das diligências de campo e principalmente das ações de inteligência, foi possível traçar não só a dinâmica do crime, como também chegar na identificação de alguns dos autores e também na participação dos seguranças. Era para nós, autoridades policiais que estávamos acompanhando as investigações, nós precisávamos dessa segurança a fim de que pudéssemos defender a nossa investigação, tanto no judiciário quanto com o MP.
E foi através das várias oitivas que foram realizadas, não só com os familiares da vítima, com os seguranças e com as testemunhas, que nós conseguimos trazer elementos que nos permitiram representar pelos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão que foram cumpridos na data de hoje. Então, nós a partir dessas diligências, nós conseguimos cumprir esse objetivo inicial da investigação, esse primeiro momento. É lógico que temos ainda muito a fazer. A partir da apreensão do material realizado pelas equipes envolvidas no cumprimento dos mandados hoje na operação, nós vamos nos debruçar sobre esse material, fazer novas análises e, possivelmente, isso irá nos permitir identificar outros indivíduos que participaram da ação delituosa e concluir o inquérito policial com o devido indiciamento de todos os envolvidos do crime, sejam eles seguranças, sejam eles os traficantes da área. Como a doutora Heloísa destacou, desde o início, isso também incomodou muito a nossa equipe. Esse tribunal de exceção que foi estabelecido lá no Complexo do Nordeste de Amaralina, nós precisávamos dar essa resposta. A nossa equipe, desde o início, também ficou indignado com essa situação, assim como a maioria da população, assim como a maioria da comunidade, e nós nos imbuímos desse mistério, dessa missão de dar esse resultado e de trazer à sociedade a elucidação desse crime. Hoje a gente começou essa primeira etapa do trabalho, nós teremos aí vários desdobramentos, ações de inteligência continuarão sendo implementadas e as investigações de campo também. Continuamos à disposição de toda a comunidade e estamos abertos a novas denúncias, a novas informações que possam ser trazidas aos autos, a fim de que a gente possa juntar isso ao inquérito policial e tentar avançar na qualificação de outros indivíduos que também participaram da ação delituosa. Muito obrigada. Pronto. Bom dia, colegas. Agora nós vamos passar a palavra para o comandante-geral da PM, porque após essa operação da Polícia Civil no Nordeste, nós teremos um reforço do policiamento. Após a fala do coronel Coutinho, Paulo Coutinho, comandante-geral, nós aí abrimos para perguntas. Então, eu peço que quem já tem assim, um interesse em fazer uma pergunta, que clique aí nesse íconezinho que é uma mãozinha, tem um rostinho, tem uma mão levantada, que aí na hora eu vou pronunciando o nome do jornalista, e aí essa pessoa citada abre o microfone e faz a pergunta. Com a palavra agora, o comandante-geral da PM, coronel Paulo Coutinho. Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui juntos e, sobretudo, para deixar bem claro que a nossa missão constitucional de Polícia Militar está sendo cumprida em um momento tão delicado, já citado por quem nos antecedeu, mas que estaremos presentes, como estamos agora no Nordeste, com reforço e policiamento convencional e tático, com o objetivo de levar tranquilidade àquela comunidade local e deixar bem claro que o Estado estará presente em toda essa situação e os desdobramentos necessários, com o objetivo de ter uma segurança maior naquele complexo. Ok, comandante. Agora abrindo para as perguntas, na ordem, Ramon Margioli, do site Informe Baiano. Pode desbloquear seu microfone e fazer a pergunta, Ramon. Bom dia, colegas. Bom dia, Alberto. Bom dia, secretário, delegada-geral, doutora Andréa e coronel Coutinho. Primeiro, reconhecer o trabalho do DHPP, né, nesse caso. Né, isso, ao meu ver, demonstra outros casos do DHPP em que termina com sucesso e onde raramente a gente tem visto notícias negativas da Polícia Civil. Pelo contrário, os trabalhos têm sido feitos sempre com muita lisura. Eu queria saber das delegadas sobre a relação do atacarejo com esses traficantes. Como é que se deu essa relação? Esse contato foi feito com o chefe da facção que atua no Nordeste Amaralina ou com o gerente da facção? Porque a gente sabe, doutoras, que geralmente esses tipos de atos de traficantes eles só acontecem com a autorização do chefe do tráfico. Né? Então, eu queria saber, por favor, se possível, que detalhasse essa relação. Muito obrigado.
Acho que eu posso tentar responder sua pergunta aqui. O que nós temos até então é uma relação dos seguranças com os indivíduos que teriam arrebatado as vítimas no supermercado, que são traficantes lá da área do Nordeste de Amaralina. É lógico que nesse momento aqui eu ainda não posso te dizer com segurança se existe uma relação direta, uma determinação direta da rede atacarejo com esses seguranças, no sentido de isso ser um direcionamento da rede de supermercados. Mas é lógico que a investigação, como eu falei anteriormente, a investigação ela está aí cumprindo sua primeira etapa, vários desdobramentos se seguirão aí as novas incursões na área e a partir da análise desse material que foi apreendido na data de hoje. E você pode ter certeza que se essa conexão ela for provada, nós indiciaremos e nós buscaremos responsabilizar tais indivíduos. Agora, na sequência, Juliana Rodrigues, da Metrópole. Oi, bom dia. No caso, o colega Ramon acabou fazendo já a pergunta que eu já ia fazer em relação, né, sobre se o pedido de entregar o tio e o sobrinho aos traficantes seria a partir dos próprios seguranças ou de alguém com cargo de comando no supermercado. Então, no caso, a Polícia Civil ainda está investigando essa situação. Então, eu queria saber como é que está a cooperação, né, da própria rede, né, atacarejo com as investigações nesse sentido. Que tipo de material foi apreendido e que tipo de... O que se pode, né, obter a partir desse material? A rede atacarejo, inicialmente, ela nos forneceu algumas filmagens que foram captadas pelas câmeras de segurança lá do estabelecimento. A partir disso, nós conseguimos também identificar aí alguns dos seguranças que teriam participado diretamente daquela ação. Eles, inclusive, foram ouvidos no primeiro momento aqui na nossa unidade policial, só que no decorrer da investigação, à medida que nós fomos trazendo aos autos outros depoimentos, outras testemunhas, inclusive uma outra vítima que teria sido também sofrido violência física no ano passado em circunstâncias muito parecidas, a gente começa a delinear aí algo na investigação que foi determinante para que nós pedíssemos a prisão dos seguranças. Então, a gente começou a perceber que a ação era algo muito, muito padrão com aquele grupo de seguranças, né, que tiveram uma atuação direta no caso aí, nesse caso específico, né, que culminou no duplo homicídio. E aí nós conseguimos identificar, a partir da comparação entre a fala deles, entre o depoimento deles e o material que foi coletado subsequente a essas falas, de que eles não estariam falando a verdade, né? Então, assim, para a gente ficou muito claro de que houve realmente um contato com os seguranças da área, né? A gente ainda não consegue trazer aí, evidentemente, outras informações que nos permitam dizer qual foi o horário, né? E qual foi o horário exato que isso aconteceu, mas isso aí será feito a partir das análises de inteligência que já estão sendo efetuadas aí pela nossa equipe de inteligência. Mas o fato é que nós temos que isso aí ficou claro para a gente no curso da investigação, de que houve realmente esse contato entre esse grupo de seguranças com os traficantes da área. Na sequência agora, Alexandre Galvão, do Bahia.ba. Bom dia a todos. Alberto, eu estou agora na Rádio Salvador FM, te avisei no WhatsApp, mas que você não conseguiu ver. O seguinte, eu li hoje com bastante choque informações no Fórum Baiano, do nosso querido Ramon, de que antes, inclusive, da execução, os dois teriam passado por uma espécie de tortura, inclusive com sexo oral, enfim, algo assim bastante escabroso. Eu queria saber se a investigação traz esses detalhes e se vocês conseguiram apurar algo nesse sentido. Nós não temos essa informação nos autos, na investigação. Se essa informação existe, não chegou formalmente para a autoridade que está presidindo o inquérito policial, nem para nossas equipes.
certo? Nós não temos realmente isso confirmado nos autos, não, essa informação. É lógico que se tiver alguém que possa nos relatar isso, que possa documentar, isso será levado em consideração, sim, na conclusão do inquérito policial, mas até o momento nós não temos essa informação. Ok, agora também surgiram informações anteriores de que os seguranças teriam pedido uma recompensa para liberar os dois. Isso vocês também conseguiram apurar? Pronto, isso aí eu confirmo, isso aí realmente foi apurado. A informação que chegou para a gente e que está documentada é de que os seguranças, um dos seguranças, a gente ainda não consegue identificar qual, mas teria havido realmente esse contato telefônico em que os seguranças, eles solicitaram a quantia de R$700 a fim de liberar as vítimas, a fim de que elas, justamente, que seria os valores que cobririam o valor das carnes furtadas dentro do estabelecimento. Isso aí realmente nós temos como confirmar, porque isso está documentado. Agora o colega Mauro Anchieta, da Globo. Bom dia, secretário, delegadas, comandante Coutinho. Doutora Andréa, eu queria saber da senhora o seguinte, há informações de que, acredito que partiu das famílias, de que o gerente do supermercado teria participado, digamos assim, da detenção, né, dessas pessoas dentro do supermercado, e que teria participado também desse ato da entrega aos traficantes. Essa é uma questão que eu queria que a senhora nos confirmasse. E eu queria saber também se foram apreendidas novas imagens hoje das câmeras de segurança que podem levar a prisões, a outras prisões, a quantas prisões. Essas são as minhas perguntas. Certo. Em relação a essa participação aí do gerente, nós vamos ouvir algumas pessoas hoje, mas tudo indica que sim. A resposta seria positiva nesse sentido, de que teria havido realmente uma ação por parte da gerência aí dos seguranças no sentido de entregar as vítimas aos traficantes. É algo que a gente está tentando realmente. A gente já havia uma sinalização prévia disso antes de pedir as medidas cautelares, mas eu acho que hoje, com o desdobramento da operação, a gente consegue realmente trazer isso de forma mais contundente. Em relação à questão de novas imagens, a participação da perícia hoje também, aqui agradecer desde já a participação da equipe do DPT, né, doutor Marcelo Sampaio aqui conosco, acompanhou o doutor Azaira aí na perícia, a participação dele foi fundamental, porque nós tínhamos algumas imagens captadas lá no circuito, mas, assim, chegou para a gente a informação de que algumas câmeras estariam desligadas, então a ação hoje do DPT visa realmente tirar essa dúvida, se a gente tem como resgatar algumas dessas imagens, né, de algumas dessas câmeras que porventura ainda não haviam sido analisadas. Então, a gente espera trazer ao inquérito policial novas imagens e que possam realmente nos levar a outros indivíduos que tiveram atuação determinante para a execução do crime. A doutora, perdão, é o gerente da segurança, o chefe da segurança ou o gerente do supermercado? Não, gerente da segurança. Obrigado. Agora eu vou fazer aqui, colegas, duas perguntas de Bruno Ender, porque ele está com o microfone ruim e mandou aqui digitado, já tem um tempo. São duas perguntas. Elaine, mãe de Ian, que é uma das vítimas, né? Diz que há certo tempo, duas meninas que foram flagradas furtando no atacarejo de Amaralina foram entregues pelos seguranças aos mesmos traficantes. Uma morreu e a outra permaneceu internada no HGE. A polícia tem conhecimento disso? A situação é considerada uma prática do supermercado? E, complementando, ele perguntou se, diante da participação dos seguranças, o mercado é também responsabilizado? Em relação a essa questão aí de outras vítimas, o que nós temos no departamento, nós realmente temos um outro inquérito, uma outra investigação, em que uma das vítimas teria sido uma adolescente vitimada no ano passado, salvo engano, em outubro do ano passado. Essa investigação também está em curso, e o que a gente conseguiu apurar é de que muitos
muitos dos indivíduos que teriam participado dessa ação mais recente também teriam participado da ação no ano passado. Então, isso aí para a gente está confirmado. Nós estamos com essa investigação, esse outro inquérito policial que deve correr para e passo a essa investigação agora do duplo homicídio da polêmica. Em relação... Qual foi a outra pergunta mesmo? Se o fato deles serem seguranças do atacarejo e terem praticado isso, se isso também faz do atacarejo algum tipo, imputa ao atacarejo alguma responsabilidade indireta. É isso. Esse primeiro momento agora aqui, a gente está buscando essa responsabilização diretamente com o crime, com o fato investigado, com o homicídio. Mas, como eu falei anteriormente, se a gente conseguir trazer aí aos autos outros elementos que nos permitam imputar essa responsabilidade também à rede de supermercados, isso será feito, vocês não tenham dúvida disso. Na sequência agora, a Ilma Teixeira. A Ilma, pode falar, viu? Não. Me mande digitado, eu vou passar para o próximo colega, me mande digitado no WhatsApp que a gente pergunta aqui. Ramon, novamente, do Inferno Baiano, por favor. Obrigado mais uma vez. Doutora, a senhora poderia confirmar a informação como é que esses rapazes chegaram ao atacarejo? A gente tem informação que um terceiro indivíduo teria participado do suposto furto, né? Mas ele estava no estacionamento e, portanto, conseguiu escapar. A gente viu no release disparado pela SCP e pela Polícia Civil que a operação também aconteceu no bairro de Fazenda Coutos. Foi justamente para buscar essa terceira vítima, né, entre aspas? Na verdade, as vítimas, Bruno e Ian, elas estavam acompanhadas de outros 2 indivíduos no dia da ação. Um terceiro adentrou no supermercado junto com eles, mas conseguiu escapar. Ele conseguiu escapar aí do cerco dos seguranças. E o 4º indivíduo ficou no estacionamento. Então, isso aí realmente está confirmado. Já sabemos que as vítimas elas saíram do bairro de Fazenda Coutos, né, e chegaram até o atacarejo aqui do Nordeste de Amaralina. Isso realmente a gente pode confirmar. Colegas, mais alguma pergunta? Eles não foram presos, já foram ouvidos, esses 2 rapazes? Nós já foram ouvidos. Tá, chegou a pergunta aqui da colega Ilma. Ela queria saber qual foi a versão apresentada pelo atacarejo quando ocorreu o fato e quando a polícia entrou em contato. Se houve alguma negativa dos funcionários com relação a ter ou não existido o furto. E depois ela faz uma pergunta para o secretário aqui, se existe algum tipo de participação, em termos de coautoria de algum integrante da polícia. Se existe alguma ação, digamos, de milícia atuando junto com os seguranças e em conjunto com os traficantes. Então, a primeira pergunta, qual foi a versão do mercado? E se o mercado chegou a negar o furto num primeiro momento? E também depois para o secretário sobre se existe alguma possibilidade de ter uma participação de público interno nessa ação.